se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O bicho da restinga. Na restinga de Maricá, o vento uivava como se carregasse vozes antigas. O lugar, conhecido pela vegetação rasteira e pelo cheiro salgado do mar, era evitado à noite pelos moradores mais antigos. Histórias se acumulavam, contadas em sussurros nas varandas, sobre um bicho que caminhava entre as dunas, arrastando as patas na areia. Pescadores juravam ouvir gritos abafados enquanto puxavam suas redes. Alguns diziam que eram apenas gaivotas, mas os mais velhos negavam com firmeza. Eles falavam de um som rouco, semelhante a uma respiração doente, vindo do meio da restinga, como se a própria terra respirasse. Crianças eram proibidas de brincar longe das casas, especialmente ao cair da tarde. A lenda dizia que o bicho da restinga preferia os pequenos, atraído por suas risadas e passos apressados. Por isso, muitas famílias trancavam portas antes mesmo do sol desaparecer por completo no horizonte. Na década de 60, houve registros de desaparecimentos misteriosos. 2 rapazes sumiram em uma caçada noturna e nunca mais foram encontrados. Restaram apenas suas lanternas quebradas e manchas escuras na areia que não eram de peixe, nem de sangue humano conhecido. Os poucos que arriscaram caçar o bicho voltaram em silêncio, com olhos arregalados e jurando nunca mais falar do que tinham visto. Um deles, dias depois, foi encontrado morto em sua rede de pesca, a expressão congelada em puro horror. A restinga passou a ser evitada, mas sempre havia aqueles que não acreditavam. Caçadores de lenda, curiosos e aventureiros vinham de fora para investigar, mas nunca ficavam por muito tempo. O peso da atmosfera, diziam, era insuportável. Havia uma sensação de estar sendo observado, mesmo em plena luz do dia. Como se algo estivesse enterrado sob a areia, apenas esperando a escuridão para se erguer. E naquela noite, os pescadores mais antigos sabiam, o bicho da restinga caminharia novamente. Na beira da praia, um grupo de jovens da capital decidiu desafiar o medo dos moradores. Riram das histórias, chamando-as de invenções para assustar turistas. Trouxeram fogueira, bebidas e um violão, prometendo passar a noite entre as dunas. Os mais velhos tentaram alertar: não fiquem na restinga depois da meia-noite. Ele não gosta de barulho. Mas os jovens apenas zombaram, dizendo que não acreditavam em monstros. À medida que a noite avançava, o vento começou a soprar mais forte. A fogueira tremia e as ondas batiam contra a areia com violência incomum. Um dos rapazes percebeu marcas profundas na areia, como se algo arrastasse um corpo pesado entre as dunas. As risadas diminuíram quando um grito ecoou ao longe. Não era humano, nem animal conhecido. Era um som grave, úmido, como o estalo de ossos sendo esmagados dentro de uma garganta imensa. Um silêncio tenso tomou conta do grupo. Apenas o estalar da fogueira se ouvia. Então, do meio da vegetação, algo se moveu. Primeiro, apenas um vulto baixo, rastejando. Depois, 2 olhos amarelos brilharam na escuridão. O ar ficou denso, quase irrespirável. Um dos jovens tentou acender a lanterna, mas a luz piscava como se estivesse sendo sugada. Outro recuou, tropeçando na areia fofa, e jurou sentir algo frio e áspero tocar seu tornozelo. E, quando o primeiro rugido cortou a noite, todos entenderam que a lenda não era apenas um aviso, era uma maldição viva. O caos se instalou entre os jovens. Gritos se misturavam ao som do vento e da criatura que avançava lentamente, arrastando-se com um peso sobrenatural. O violão foi abandonado na areia, cordas vibrando sozinhas como se tocadas pelo ar envenenado da noite. Um dos rapazes correu em direção ao mar, acreditando que a água seria um refúgio. Mas mal entrou até os joelhos, algo puxou com força descomunal. Ele gritou apenas uma vez antes de desaparecer sob a espuma. As meninas tentaram correr de volta para o vilarejo, mas a restinga parecia mudar de forma. Trilhas conhecidas durante o dia agora se fechavam, dando lugar a caminhos tortuosos que levavam de volta para o mesmo ponto. Era como estar preso em um labirinto vivo. A criatura se revelou um pouco mais, uma massa escura, coberta de areia e restos de algas, como se tivesse saído diretamente do fundo do mar.
O cheiro de podridão era insuportável, lembrando corpos apodrecidos. Um jovem, desesperado, tentou usar uma faca de pesca contra o bicho. O golpe mal arranhou sua pele viscosa. Em resposta, a criatura soltou um bafo quente que cheirava a enxofre, fazendo o rapaz cair desmaiado na areia. O vento carregava vozes. Chamados, sussurros, choros de criança. Era como se o bicho da restinga fosse feito de todos aqueles que haviam desaparecido ali. Como se carregasse em si suas almas aprisionadas. O fogo da fogueira se apagou repentinamente, deixando apenas escuridão. E os que ainda resistiam estavam sozinhos contra algo que jamais poderia ser derrotado. No vilarejo, pescadores acordaram com o barulho distante de gritos. Alguns se levantaram, mas nenhum ousou sair de casa. Já sabiam o que estava acontecendo e não queriam arriscar o mesmo destino. Uma senhora rezava baixinho, lembrando das noites em que sua irmã desaparecera na restinga. As orações se misturavam ao barulho do mar, como se o próprio oceano zombasse de sua fé. Enquanto isso, na areia, os jovens eram caçados um a um. Um rapaz correu até cair em um buraco profundo que não existia antes. Do fundo, apenas se ouviu o estalo de ossos e um grito abafado. Uma das meninas conseguiu chegar até uma duna alta. De lá, viu a criatura em toda sua forma, um corpo imenso, coberto de limo e areia, com membros desproporcionais e uma boca que se abria de um lado ao outro da cabeça. Os olhos amarelos brilhavam como tochas no escuro. Ela tentou descer em direção ao vilarejo, mas o chão parecia ceder sob seus pés, como se a própria terra rejeitasse sua fuga. O bicho da restinga seguiu, lento, mas inevitável, como a maré que nunca para. O que restou da noite foi silêncio. Apenas pegadas estranhas ficaram na areia, logo apagadas pelo vento e pela água. Quando o sol nasceu, o lugar parecia intocado. Nenhum corpo, nenhuma fogueira, nenhum sinal de que os jovens estiveram ali. Apenas o mar, calmo e indiferente. E os moradores sabiam, mais uma vez, o bicho havia levado suas vítimas, e a história se repetiria com quem ousasse desafiá-lo. Os dias seguintes foram marcados por buscas oficiais. Viaturas chegaram, helicópteros sobrevoaram a área, mas nada foi encontrado. Os jornais noticiaram o desaparecimento misterioso, atribuindo a imprudência dos jovens. Mas os moradores locais evitavam falar sobre o assunto. Sabiam que quanto mais se falava do bicho, mais forte ele se tornava. A restinga não era apenas um lugar, era um túmulo vivo, alimentado pelo medo. À noite, alguns pescadores relataram ter visto vultos caminhando nas dunas. Não eram apenas da criatura, mas das vítimas que ela havia levado. Figuras humanas, distorcidas, olhando para o mar como se implorassem libertação. As famílias enlutadas nunca tiveram corpos para enterrar. Apenas silêncio e lembranças. O mar devolvia apenas objetos pessoais, um tênis, uma garrafa quebrada, o violão partido. A lenda se fortaleceu ainda mais. Pais proibiam filhos de se aproximar das restingas, e muitos mudaram de cidade, incapazes de suportar o peso daquela presença invisível. Com o tempo, o bicho da restinga tornou-se mais do que uma história, virou uma sombra constante, um aviso eterno de que certas terras não pertencem aos homens. E, nas madrugadas silenciosas, quem ousa caminhar pela restinga ainda pode ouvir passos pesados, arrastando-se na areia, acompanhados de um sussurro frio: "Eu sempre voltarei." História por J.T. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.